A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos. O tema de hoje é: o que é ter temor a Deus? Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porta-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e Pai querido, a ti toda a honra, glória e louvor. Então, o tema de hoje é: o que é ter temor a Deus? Ter temor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador e Salvador. Temer a Deus é a atitude esperada do crente verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso. Mas temer ao Senhor não é o mesmo que ter medo ou pavor dele. Ao contrário, o temor do Senhor está diretamente ligado ao amor e à gratidão a ele. Além disso, o apóstolo João escreve que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4,18. Mas não há qualquer contradição entre esse versículo e a exortação bíblica de que devemos temer a Deus. Temer a Deus é amá-lo acima de tudo. São atitudes que se completam. São duas coisas inseparáveis. Isto porque servir ao Senhor inclui necessariamente temor e amor. Porém, o ensino bíblico correto diz que não basta apenas amar a Deus. É preciso também temê-lo. Assim como igualmente não basta simplesmente temê-lo sem amá-lo. O amor sem o temor é um amor vazio, superficial e desrespeitoso. Já o temor sem o amor é simplesmente medo e pavor. Mas o amor com temor resulta numa entrega completa, numa devoção plena, numa reverência e submissão total. Portanto, o temor do qual o apóstolo fala não é exatamente o temor a Deus no sentido de reverência, mas é o temor do castigo divino por causa da iniquidade. Então, isso nos leva a entender que podemos falar em dois tipos de temor a Deus. A Bíblia nos mostra muitos casos de pessoas ímpias que temeram a Deus. Por exemplo, em Josué 2,9, sobre como os cananeus temeram ao Senhor por causa de seu julgamento iminente. Isso significa que o temor a Deus que essas pessoas demonstravam não era um temor de reverência, respeito e amor, que leva à obediência. Esse temor era simplesmente medo e pavor do castigo divino. Não era um temor imbuído de arrependimento, mas era um temor descontente, porque o julgamento divino faria cessar suas práticas pecaminosas. Nesse sentido, até os demônios temem a Deus. Tiago 2,19. O livro do Apocalipse deixa claro que esse tipo de temor é típico dos ímpios. Eles tentam fazer de tudo para se esconder das mãos do Deus irado. Apocalipse 6,16. Inclusive, eles são capazes até de dar glória a Deus por puro terror. Apocalipse 11:13. De fato, aqueles que estão longe da intimidade com Deus possuem uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10:27. Já o temor a Deus demonstrado pelo crente verdadeiro não está relacionado ao medo, mas a reverência à majestade do Senhor através do conhecimento de sua graça. Os fiéis devem temer a Deus, andar em seu caminho, amá-lo e servi-lo com todo o coração e alma, e guardar seus mandamentos e estatutos. Deuteronômio 10, 12 e 13. O verdadeiro temor a Deus por parte dos crentes é resultante da certeza do perdão divino. Salmo 134. Então, esse temor a Deus não é um medo ou pavor dele. Os crentes não temem a Deus no sentido de medo e pavor, porque o castigo divino que eles mereciam foi derramado sobre Jesus na cruz. Eles foram justificados pelos méritos de Cristo
e agora sabem que já não lhes resta nenhuma condenação. Graças a Deus. Romanos 8:1. Portanto, o temor a Deus demonstrado pelo crente é uma admiração sincera e reverente ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. O temor a Deus é uma resposta de confiança e gratidão do crente à graça divina que o redimiu. Por isso, o escritor bíblico também diz que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Provérbios 8:13. Então, aquele que verdadeiramente teme a Deus, necessariamente irá andar conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu deixo essa reflexão para as nossas vidas neste dia. Amém, meus irmãos? Agradeço aquele que se inscreveu no canal, né? Compartilhou, deu o seu like, comentou, tá bom? Dá o seu like, comenta, compartilha, tá bom? Esse canal não é meu, é nosso, tá bom? Queria que o Papai do Céu nos abençoasse, nos guardasse neste dia com todas as sortes de bênçãos da eternidade dele. Pois em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.